3. Aquele que conseguir fazer isso terá o mundo todo do seu lado. Aquele que não conseguir deve trilhar um caminho solitário. Muitas vezes fui pescar no rio Maine durante o verão. Eu gosto muito de morango com nata, mas descobri que por alguma razão estranha os peixes preferem minhocas. Então, quando fui pescar, eu não pensava naquilo que eu gostava, pensava naquilo que eles queriam. Não coloquei morango com nata no anzol, pelo contrário, eu balançava uma minhoca ou gafanhoto na frente dos peixes e dizia: "É isso que vocês querem?" Por que não usar o mesmo raciocínio da pesca com pessoas? Foi exatamente isso que Lloyd George, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, fez durante a Primeira Guerra Mundial. Quando alguém perguntava como ele conseguia ficar no poder por mais tempo do que outros líderes em tempos de guerra, Wilson, Orlando e Clemenceau, que foram esquecidos, ele respondia que ainda estava na liderança por causa de uma lição que havia aprendido, que era necessário preparar o anzol com aquilo que o peixe queria. Por que falar sobre aquilo que nós queremos? Isso é infantilidade, é um absurdo. É claro, você se interessa por aquilo que você quer. Você está eternamente interessado nisso, mas os outros, não. O restante de nós é igual a você. Nós estamos interessados naquilo que nós queremos. Então, a única forma na Terra de influenciar outras pessoas é falar sobre aquilo que lhes interessa e mostrar-lhes como fazer isso. Lembre-se disso amanhã quando você quiser que alguém faça algo. Se, por exemplo, você não quer que os seus filhos fumem, não fique pregando para eles. Não fale sobre o que você quer, mas mostre-lhes que os cigarros vão mantê-los afastados daquele time de futebol do qual querem participar, ou de ganhar a corrida dos 100 metros. Isso é bom lembrar. Não importa se está lidando com crianças, bezerros ou chimpanzés. Por exemplo, um dia, Ralph Waldo Emerson e seu filho tentaram colocar um bezerro dentro do celeiro, mas eles cometeram o erro comum de pensar no que eles queriam. Emerson empurrou e o seu filho puxou, e o bezerro estava fazendo o que eles estavam fazendo. Estava pensando naquilo que ele queria. Então, ele endureceu as suas pernas e teimosamente recusou-se a deixar o pasto. A empregada irlandesa viu a sua dificuldade. Ela não poderia escrever ensaios ou livros, mas ao menos nessa ocasião, ela teve muito mais senso em pensar como cavalo ou como bezerro do que Emerson. Ela pensou sobre o que o bezerro queria. Então, ela colocou o seu dedo materno dentro da boca do bezerro e deixou que ele o chupasse, enquanto o levava calmamente até o celeiro. Cada ato que você já realizou, desde o dia em que você nasceu, foi realizado porque você queria alguma coisa. Que tal aquela vez que você deu uma grande contribuição à Cruz Vermelha? Sim, isso não é nenhuma exceção à regra. Você fez o donativo à Cruz Vermelha porque você queria ajudá-los. Você queria fazer um ato lindo, divino e generoso. Quando você ajuda um dos irmãos mais pobres, você está me ajudando. Se você não quisesse aquele sentimento mais do que você quisesse o dinheiro, você não teria feito essa contribuição. É claro, você talvez tivesse feito a contribuição porque teve vergonha de recusar ou porque um cliente pediu que você assim o fizesse. Mas uma coisa é certa: você fez a contribuição porque você queria alguma coisa. Harry A. Overstreet, em seu livro iluminado Influenciando o Comportamento Humano, disse: "A ação surge daquilo que fundamentalmente desejamos. E o melhor conselho dado aos que querem nos persuadir, seja nos negócios, em casa, na escola, na política, é: primeiro, desperte na outra pessoa o desejo de querer. Aquele que consegue fazer isso terá o mundo todo do seu lado. Aquele que não conseguir terá que trilhar um caminho solitário." Andrew Carnegie, um jovem escocês pobre, que começou a trabalhar por 2 centavos de dólar por hora e finalmente deixou 365 milhões de dólares, aprendeu cedo que a única forma de influenciar pessoas é falar sobre aquilo que a outra pessoa deseja. Ele estudou na escola por apenas 4 anos,
mas aprendeu a lidar com as pessoas. Para ilustrar isso, a sua cunhada estava muito preocupada com seus 2 filhos. Eles estavam estudando em Yale e estavam tão ocupados com as suas coisas que não tinham tempo para escrever para ela e estavam ignorando as cartas desesperadas de sua mãe. Então, Carnegie propôs numa aposta de $100 como ele conseguiria obter uma resposta pelo correio sem pedir que eles assim o fizessem. Alguém aceitou a sua aposta. Então, ele escreveu uma carta normal aos sobrinhos, mencionando casualmente que estava enviando a cada um deles uma nota de $5. Entretanto, ele esqueceu de mandar o dinheiro. Ele recebeu em resposta uma carta de agradecimento ao querido tio Andrew pela sua carta generosa, e você mesmo pode terminar a frase. Outro exemplo de persuasão foi de Stan Novak, de Cleveland, Ohio, um aluno que participa do nosso curso. Stan chegou em casa do trabalho certa noite e viu o seu filho mais novo, Tim, chutando e gritando no chão da sala. Ele iria começar o jardim de infância no próximo dia e estava protestando e dizendo que não queria ir. A reação normal de Stan teria sido mandar o seu filho para o quarto, dizer que ele iria para a escola e ponto final. Ele não tinha nenhuma escolha. Mas nessa noite, reconhecendo que começar o jardim de infância de mau humor não iria ajudar ao Tim, Stan sentou-se e pensou: se eu fosse Tim, por que eu estaria morrendo de vontade de ir ao jardim de infância? Ele e a sua esposa fizeram uma lista de todas as coisas divertidas que Tim iria fazer, como pintar com os dedos, cantar músicas infantis e fazer novos amigos. Eles, então, colocaram essas coisas em ação. Todos nós começamos a pintar com os dedos na mesa da cozinha. Minha esposa, Lil, o meu outro filho, Bob, e eu, todos se divertindo. Tim logo apareceu. Agora ele estava implorando para participar. Não, você precisa ir ao jardim de infância primeiro para aprender a pintar com os dedos. Com todo o meu entusiasmo, passei pela lista explicando as coisas para que ele pudesse entender, contando sobre toda a diversão que ele teria no jardim de infância. Na manhã seguinte, pensei que eu tivesse sido o primeiro a levantar. Fui ao andar de baixo e encontrei Tim sentado e dormindo na poltrona da sala. "O que você está fazendo aqui?" perguntei-lhe. "Estou esperando para ir ao jardim de infância. Eu não quero me atrasar." O entusiasmo de nossa família inteira havia despertado em Tim um desejo de querer que nenhuma discussão ou ameaça jamais realizaria. Amanhã, talvez você queira persuadir alguém a fazer alguma coisa. Antes de falar, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: como é que eu posso fazer essa pessoa querer fazer isso? Essa pergunta evitará que entremos numa situação desnecessária, falando apenas sobre o que nós queremos. Certa vez, aluguei o grande salão de baile de um hotel em Nova York por 20 noites, em cada período, para uma série de palestras. No início de um dos períodos, fui subitamente informado que eu deveria pagar 3 vezes mais o valor do aluguel do que no período anterior. Tal notícia chegou depois de imprimir os ingressos e distribuir todos os anúncios. Naturalmente, eu não queria pagar o aumento, mas de que adiantaria falar com o hotel sobre o que eu queria? Eles estavam interessados apenas no que eles queriam. Então, alguns dias depois, eu resolvi procurar o gerente. "Fiquei um tanto chocado quando recebi a sua carta", eu disse. "Mas não estou te culpando por nada. Se eu estivesse em seu lugar, provavelmente teria escrito uma carta parecida. O seu dever como gerente do hotel é obter o maior lucro possível. Se você não fizesse isso, você poderia e seria despedido. Agora, vamos pegar uma folha de papel e vamos escrever as vantagens e as desvantagens que eu lhe ofereço, se insistir em aumentar o aluguel." Então peguei uma folha de papel e tracei uma linha e fiz 2 colunas, uma intitulada Vantagens e a outra Desvantagens. Escrevi na coluna Vantagens estas palavras: salão de baile livre. Depois eu disse: você terá a vantagem de ter um salão de baile livre para alugar para danças e convenções.
Essa é uma grande vantagem, porque assim você pode cobrar mais do que você cobra por uma série de palestras. Se eu reservo o seu salão de baile por 20 noites durante o período do curso, certamente você perderá negócios muito rentáveis. Agora, vamos considerar as desvantagens. Primeiro, ao invés de aumentar a sua receita comigo, você irá diminuí-la. De fato, ela vai acabar porque não posso pagar o aluguel que você está pedindo. Serei forçado a fazer palestras em outro local. Há mais uma desvantagem para você. Essas palestras atraem multidões de pessoas bem instruídas e de cultura para o seu hotel. Essa é uma boa propaganda para você, não é? De fato, se você gastasse $5.000 de propaganda nos jornais, você não conseguiria tantas pessoas para ver o seu hotel quanto eu posso trazer a essas palestras. Isso vale muito ao hotel, não é? Enquanto eu falava, escrevi essas duas desvantagens sob o título em questão e dei o papel ao gerente dizendo: gostaria que você considerasse as vantagens e as desvantagens para você e depois me informe sobre a sua decisão final. Recebi uma carta no dia seguinte informando-me que o aluguel sofreria um ajuste de apenas 50% ao invés de 300%. Pense bem, consegui esse desconto sem dizer uma palavra sobre o que eu queria. Falei tudo sobre o que a outra pessoa queria e como poderia obtê-lo. Suponhamos que eu tivesse feito a coisa natural e humana. Suponhamos que eu tivesse entrado furioso em seu escritório e tivesse dito: como você ousa aumentar o meu aluguel em 300% quando você sabe muito bem que os ingressos estão prontos e os anúncios foram feitos? 300%, isso é ridículo, um absurdo, não vou pagar isso. O que teria acontecido então? Uma discussão teria começado, o que iria aumentar a ira, a tensão e a situação iria ferver. E você sabe no que acabam as discussões. Mesmo se eu o tivesse convencido de que ele estava errado, o seu orgulho dificultaria sua decisão e ele não voltaria atrás. Aqui está um dos melhores conselhos já dados sobre a fina arte dos relacionamentos humanos. Se houver qualquer segredo de sucesso, disse Henry Ford, está na capacidade de entender o ponto de vista da outra pessoa e enxergá-lo como ela o vê e como você o vê. Isso é bom e gostaria de repeti-lo. Se houver qualquer segredo de sucesso, está na capacidade de entender o ponto de vista da outra pessoa e enxergá-lo como ela o vê e como você o vê. Isso é tão simples e tão óbvio que todos deveriam reconhecer a sua verdade de imediato, mas 90% das pessoas desta terra a ignoram 90% do tempo. Quer um exemplo? Olhe para as cartas que chegarem à sua mesa amanhã pela manhã, e você verá como a maioria delas viola esse importante princípio de bom senso. Por exemplo, uma carta escrita pelo gerente do departamento de rádio de uma agência de publicidade com filiais em todo o continente. Esta carta foi enviada aos gerentes de estações de rádio locais em todo o país. Eu fiz comentários entre parênteses em cada parágrafo. Senhor John Blank, Blankville, Indiana. Caro Sr. Blank, a empresa X deseja manter a sua liderança entre as agências de publicidade no campo da propaganda via rádio. Comentário. A quem interessa o que a sua empresa deseja? Eu estou preocupado com os meus problemas. O banco está me executando por causa do financiamento da casa própria, os gafanhotos estão destruindo a minha plantação, a Bolsa de Valores sofreu uma queda brusca ontem, perdi o trem das 8h15 esta manhã, não fui convidado para a festa na casa da família Jones ontem à noite e o médico me disse que eu tenho pressão alta, neurite e caspa. E então, o que acontece? Esta manhã eu cheguei ao escritório preocupado, abri o meu correio e aqui está algum pretensioso de Nova York falando sobre o que a sua empresa quer. Se ele percebesse o tipo de impressão causada pela sua carta, ele sairia do ramo de publicidade e começaria a fabricar pesticida para ovelhas. Fim do comentário. As contas nacionais desta agência de publicidade foram o reduto da rede.
As nossas subsequentes liberações de espaço nas estações nos mantêm no topo das melhores agências ano após ano. Comentário: você é grande e rico e está no topo, certo? E daí? Eu não estou nem aí se você é tão grande quanto a General Motors, a General Electric e o Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, todos combinados. Se você tivesse a mesma inteligência de um beija-flor, você perceberia que eu estou interessado na minha grandeza e não na sua grandeza. Toda essa fala sobre o seu enorme sucesso me faz sentir pequeno e insignificante. Fim do comentário. Queremos oferecer aos nossos clientes o que há de melhor em informações sobre estações de rádio. Comentário: você quer. Você é um completo idiota. Não estou interessado no que você quer e nem no que o presidente dos Estados Unidos quer. Quero deixar claro, de uma vez por todas, que estou interessado naquilo que eu desejo. E você ainda não falou nada sobre isso em sua carta absurda. Fim do comentário. Portanto, coloque a empresa X na sua lista preferida de informações semanais sobre as estações. Cada detalhe que será útil para que uma agência possa reservar espaços inteligentemente. Comentário: lista preferida? Quanta pretensão! Você me faz sentir insignificante com a sua fala sobre a sua grande empresa. E depois você pede que eu te coloque numa lista preferida e nem diz por gentileza quando você pede. Fim do comentário. Confirme o recebimento desta carta o mais breve possível, informando-nos sobre as suas atividades recentes, o que será útil aos nossos interesses mútuos. Comentário: seu idiota, você me envia uma cópia barata de uma carta espalhada por todos os lugares, como as folhas no outono, e você tem a ousadia de me pedir, quando estou preocupado com o financiamento da casa própria, com as minhas plantações e com a minha pressão alta, para sentar e ditar uma carta pessoal, confirmando o recebimento da sua cópia de carta, e você pede que eu faça o mais breve possível? O que você quer dizer com o mais breve possível? Você não sabe que sou tão ocupado quanto você? Ou pelo menos gosto de pensar que sou? E falando nisso, quem te deu o direito de exigir alguma coisa? Você diz que será útil aos nossos interesses mútuos. Até que, enfim, você começou a ver o meu ponto de vista. Mas você foi vago sobre como isso será uma vantagem para mim. Fim do comentário. Atenciosamente, John Doe, gerente do departamento de rádio. PS. O encarte reimpresso do jornal Blankville será de interesse para você, e talvez você queira veiculá-lo na sua estação. Comentário. Finalmente, no pós-escrito, você cita algo que pode me ajudar a resolver os meus problemas. Por que você não iniciou a sua carta com isso? Qualquer publicitário que é culpado de enviar tanta baboseira quanto você me mandou tem algum problema com a sua medula oblonga. Você não precisa de uma carta sobre as nossas atividades recentes. O que você precisa é um pouco de iodo em sua glândula tireoide. Fim do comentário. Agora, se as pessoas que dedicam suas vidas à publicidade, que se apresentam como especialistas na arte de influenciar pessoas a comprar, padeiro ou mecânico de automóveis, aqui está outra carta escrita pelo presidente de um grande terminal de carga a um estudante em seu curso, Edward Vermeulen. Que efeito esta carta teve sobre o homem para quem estava endereçada? Leia e depois eu te digo. Caros senhores, as operações do nosso terminal receptor de cargas estão sendo prejudicadas, porque uma pequena porcentagem do total de negócios está chegando a nós no final da tarde. Isso resulta em congestionamento, horas extras pela nossa equipe, atraso aos caminhões e, em alguns casos, atraso ao frete. Em 10 de novembro, recebemos de sua empresa uma carga de 510 pacotes, que chegou aqui às 16 horas e 20 minutos. Solicitamos a sua cooperação para que possamos evitar futuros inconvenientes no recebimento tardio da carga. Seria possível, nos dias em que vocês enviarem uma remessa de carga, com o volume dessa recebida na data acima,
nos enviarem o caminhão de carga mais cedo ou nos entregar uma parte da carga pela manhã? A vantagem que você teria, uma vez tomada essa providência, seria uma descarga mais rápida de seus caminhões e a segurança de que as suas cargas seriam encaminhadas no mesmo dia de recebimento. Atenciosamente, J.B., Presidente. Após ler essa carta, o Sr. Vermillen, gerente de vendas da A. Zerega Sons Incorporated, a enviou para mim com o seguinte comentário. Essa carta teve o efeito contrário do pretendido. A carta inicia descrevendo as dificuldades do terminal, que não nos interessa de forma geral. A nossa cooperação é, então, solicitada sem qualquer consideração sobre a inconveniência que poderá nos causar. E depois, finalmente, no último parágrafo, o fato é mencionado, que se cooperarmos, isso significará uma descarga mais rápida de nossos caminhões, com a segurança de que a nossa carga seria encaminhada no mesmo dia de recebimento. Em outras palavras, aquilo que mais nos interessa é mencionado por último, e o efeito completo causa mais espírito de antagonismo do que de cooperação. Vamos ver se conseguimos reescrever e melhorar esta carta. Não vamos gastar tempo falando de nossos problemas. Conforme a admoestação de Henry Ford, vamos entender o ponto de vista da outra pessoa e enxergar as coisas como ele ou ela as vê, assim como nós as vemos. Aqui está uma forma de revisar a carta. Pode não ser a única forma, mas não ficou melhor? Caro Sr. Vermillen, a sua empresa tem sido um dos nossos melhores clientes nos últimos 14 anos. Naturalmente, estamos muito gratos pela preferência e queremos lhe oferecer o serviço rápido e eficiente que o senhor merece. Entretanto, lamentamos informar que não é possível fazer isso quando os seus caminhões nos trazem um enorme carregamento no final da tarde, conforme fizeram no dia 10 de novembro. Por quê? Porque muitos de nossos outros clientes também fazem entregas no final da tarde. Naturalmente, isso causa um congestionamento. Isso significa que, inevitavelmente, os seus caminhões acabam detidos no pier e, às vezes, a sua carga até atrasa. Isso é ruim, mas poderia ser evitado se o senhor fizer as suas entregas no pier de manhã, quando possível. Os seus caminhões não ficariam detidos, a sua carga receberia uma atenção imediata e nossos trabalhadores chegariam em casa mais cedo para aproveitar o jantar com o delicioso macarrão fabricado pela sua empresa. Independentemente da hora em que os seus carregamentos chegarem, sempre faremos o que estiver ao nosso alcance para servi-lo prontamente. O senhor é um homem bastante ocupado. Não se preocupe em responder a esta carta. Atenciosamente, J.B., Presidente. Barbara Anderson, que trabalhava em um banco em Nova York, queria se mudar para Phoenix, Arizona, por causa da saúde de seu filho. Usando os princípios que ela aprendeu em nosso curso, ela escreveu a seguinte carta a 12 bancos em Phoenix. Prezado senhor, os meus 10 anos de experiência bancária seriam de interesse a um banco em rápido crescimento como o seu. Já trabalhei em várias funções, nas operações bancárias com a Bankers Trust Company em Nova York, até o meu cargo presente como gerente de agência. Eu adquiri competências em todos os estágios de atendimento bancário, incluindo relacionamento com clientes, créditos, empréstimos e administração. Estarei mudando para Phoenix em maio e tenho certeza que poderei contribuir com o crescimento e rentabilidade de seu banco. Estarei em Phoenix na semana de 3 de abril e agradeceria a oportunidade de demonstrar como eu poderia auxiliar o banco a atingir os seus alvos. Atenciosamente, Barbara L. Anderson. Você acha que a senhora Anderson obteve uma resposta a essa carta? 11 dos 12 bancos convidaram-na para uma entrevista, e ela tinha a escolha de qual banco aceitar. Por quê? A senhora Anderson não citou o que ela queria, mas escreveu em sua carta como ela podia ajudá-los. Concentrou-se no que eles queriam, e não no que ela queria. Milhares de vendedores estão enchendo as ruas hoje, cansados, desencorajados e mal pagos. Por quê? Porque estão apenas pensando no que eles querem.
Eles não perceberam que eu e você não queremos comprar nada. Se quiséssemos, sairíamos para comprá-lo. Mas nós dois estamos eternamente interessados em resolver os nossos problemas. E se os vendedores nos mostrarem como os seus serviços ou mercadorias poderiam resolver os nossos problemas, eles não precisariam vender para nós. Nós compraríamos deles. E clientes gostam de sentir que eles é que estão comprando, e não que estão vendendo a eles. Mas muitos vendedores passam a vida toda vendendo sem ver as coisas da perspectiva do cliente. Por exemplo, por muitos anos eu morei em Forest Hills, uma pequena comunidade de casas particulares no centro da grande Nova York. Um dia, enquanto corria para a estação, me deparei com um corretor de imóveis que havia comprado e vendido imóveis naquela região por muitos anos. Ele conhecia bem Forest Hills, então perguntei-lhe rapidamente se a minha casa de estuque foi construída com ripa de metal ou com ladrilho oco. Ele disse que não sabia e me contou o que eu já sabia, que eu podia obter as informações ligando para a Forest Hills Garden Association. Na manhã seguinte, recebi uma carta dele. Ele me deu a informação que eu queria. Ele podia receber as informações em 60 segundos por telefone, mas não o fez. Ele me falou novamente que eu poderia obter as informações por telefone e depois disse que poderia cuidar do meu seguro. Ele não estava interessado em me ajudar. Ele estava interessado em si mesmo. J. Howard Lucas, de Birmingham, Alabama, contou como 2 vendedores da mesma empresa resolveram o mesmo tipo de situação. Ele relatou: há muitos anos, eu estava na direção de uma pequena empresa. Próximo de nós estava a sede do escritório municipal de uma grande seguradora. Aos seus agentes foram designados territórios, e à nossa empresa foram designados 2 agentes, que chamarei de Carl e John. Certa manhã, Carl passou no escritório e casualmente mencionou que a sua empresa acabara de lançar uma nova apólice de seguro de vida para executivos e pensou que talvez nos interessasse e que ele nos comunicaria tão logo tivesse mais informações. No mesmo dia, John nos viu na calçada enquanto retornávamos do intervalo para o café e gritou: "Ei, Luke, espera aí, tenho novidades para vocês, amigos." Ele rapidamente nos contou com bastante entusiasmo sobre a apólice de seguro de vida para executivos que a sua empresa havia lançado naquele dia. Foi a mesma apólice que Carl havia mencionado casualmente. Ele queria que fôssemos os primeiros a contratá-lo. Ele nos deu fatos importantes sobre a cobertura e concluiu dizendo: "A apólice é tão inovadora que vou providenciar que um representante da sede passe amanhã para explicá-la. Agora, enquanto isso, vamos preencher e assinar os formulários para que ele possa trabalhar com mais dados." O seu entusiasmo despertou em nós um desejo de querer essa apólice, mesmo ainda não tendo detalhes. Quando recebemos os formulários, eles confirmaram o entendimento inicial de John a respeito da apólice, e ele não apenas vendeu uma apólice para cada um de nós, mas, mais tarde, dobrou a nossa cobertura. Carl poderia ter realizado essa venda, mas ele não se esforçou em despertar em nós o desejo pelas apólices. O mundo está cheio de pessoas que se apropriam de coisas e buscam o que elas querem. Então, o indivíduo que é altruísta, dificilmente encontrado e tenta servir aos outros, tem uma grande vantagem. Ele tem pouca concorrência. Owen D. Young, um notável advogado e um dos grandes líderes de negócios da América, disse certa vez: "As pessoas que conseguem colocar-se no lugar de outras pessoas, que conseguem entender como as suas mentes funcionam, não precisam se preocupar sobre o que o futuro tem reservado para elas." Se após ouvir este livro, você obtiver apenas uma coisa, uma tendência elevada de pensar sempre em termos do que outras pessoas querem e enxergá-las do seu ponto de vista, isso pode ser facilmente considerado um dos blocos de construção na sua carreira. Enxergar do ponto de vista da outra pessoa e despertar nela o desejo por alguma coisa
não deve ser considerado como uma manipulação daquela pessoa, para que ela faça algo que é somente para o seu benefício e em seu detrimento. Cada parte deve beneficiar-se dessa negociação. Nas cartas ao Sr. Vermeulen, o remetente e o destinatário da correspondência saíram ganhando, implementando-se o que foi sugerido. O banco e a Sra. Anderson saíram ganhando com a sua carta, porque o banco adquiriu uma funcionária de talento e a Sra. Anderson um trabalho adequado. E no exemplo da venda do seguro de John ao Sr. Lucas, os dois ganharam com a transação. Outro exemplo em que todos saem ganhando, usando esse princípio de despertar o querer, é de Michael E. Wyden, de Warwick, Rhode Island, que é um vendedor territorial da Shell Oil Company. Mike queria se tornar o vendedor número 1 em seu distrito, mas um posto de gasolina o estava detendo. Era gerenciado por um senhor de idade, que não estava motivado a atualizar o seu posto. Estava numa situação tão deplorável que as vendas estavam diminuindo significativamente. Esse gerente não queria ouvir nenhum dos pedidos de Mike para modernizar o seu posto. Após muitas exortações e conversas francas, que não tiveram nenhum impacto, Mike decidiu convidar o gerente para visitar o mais novo posto da Shell em seu território. O gerente ficou tão impressionado com as instalações do novo posto que na próxima visita de Mike, o seu posto estava atualizado e havia registrado um aumento de vendas. Isso permitiu que Mike chegasse ao posto de vendedor número 1 em seu distrito. Todas as suas conversas e discussões não ajudaram, mas despertar o desejo de querer no gerente, mostrando um posto moderno, fez com que alcançasse o seu objetivo e o gerente e Mike foram beneficiados. A maioria das pessoas passa pela universidade e aprende a ler Virgil e a dominar os mistérios de cálculos sem nunca descobrir como as suas próprias mentes funcionam. Por exemplo, certa vez, ministrei um curso sobre como falar efetivamente para graduados jovens que estavam sendo entrevistados na Carrier Corporation, uma grande fábrica de aparelhos de ar-condicionado. Um dos participantes queria convencer os outros a jogar basquete em seu tempo livre, e foi mais ou menos isso que ele disse. Quero que vocês venham jogar basquete. Eu gosto de jogar basquete, mas as últimas vezes que fui ao ginásio de esportes não havia o número suficiente para jogar. Só havia 2 ou 3 de nós batendo uma bola na outra noite, e acabei ficando com um olho roxo. Gostaria que todos vocês viessem amanhã à noite. Eu quero jogar basquete. Ele falou alguma coisa sobre o que você quer? Você não quer ir a um ginásio de esportes que ninguém mais quer ir, não é? Você não se importa com o que ele quer. Você não quer ficar com um olho roxo. Ele poderia ter te mostrado como conseguir as coisas que você quer usando o ginásio de esportes? Certamente. Mais vigor, um enfoque melhor no apetite, uma mente mais clara, diversão, jogos, basquete. Vou repetir o conselho sábio do professor. Primeiro, desperte na outra pessoa o desejo de querer. Aquele que consegue fazer isso tem o mundo todo do seu lado. Aquele que não consegue trilha um caminho solitário. Um dos estudantes do curso de treinamento do autor estava preocupado com o seu filho pequeno. A criança estava desnutrida e recusava-se a comer direito. Os seus pais usaram o método normal. Eles brigaram e ficaram insistindo. Sua mãe quer que você coma isso e aquilo. O seu pai quer que você cresça e se torne um homem grande. O menino prestou atenção a qualquer um desses pedidos, tanto quanto você presta a um grão de areia numa praia cheia de areia. Ninguém com um pingo de inteligência esperaria que uma criança de 3 anos reagisse ao ponto de vista de um pai de 30 anos. Mas isso era exatamente o que o pai esperava. Era um absurdo. Ele finalmente enxergou isso e disse a si mesmo: o que é que o menino quer? Como posso combinar aquilo que eu quero com aquilo que ele quer? Foi fácil ao pai quando ele começou a pensar nisso. O seu filho tinha um triciclo em que adorava andar para cima e para baixo na calçada, em frente da casa em Brooklyn.
Algumas casas abaixo, na mesma rua, morava um menino valentão, um menino maior, que tirava o menino menor de seu triciclo para andar nele. Naturalmente, o menino menor corria e gritava para sua mãe, e ela tinha que tirar o menino valentão do triciclo e colocar o seu filho nele novamente. Isso acontecia quase todo dia. O que o menino pequeno queria? Não era preciso um Sherlock Holmes para responder essa pergunta. O seu orgulho, a sua raiva, o seu desejo de se sentir importante, todas as emoções mais fortes combinadas o levavam a querer se vingar, a quebrar o nariz do valentão. E quando seu pai explicou que ele poderia nocautear aquele menino maior um dia, se comesse as coisas que a sua mãe queria que ele comesse, quando seu pai prometia isso, não havia mais nenhum problema de dietética. Aquele menino teria comido espinafre, chucrute, cavalinha, qualquer coisa para que ele ficasse grande o suficiente para dar uma surra no valentão, que o havia humilhado diversas vezes. Após resolver esse problema, os pais enfrentaram outro. O menino pequeno tinha o hábito horrível de fazer xixi na cama. Ele dormia com a sua avó. De manhã, a avó acordava, sentia os lençóis molhados e dizia: "Olhe, Johnny, o que você fez de novo ontem à noite?" Ele dizia: "Não fui eu, foi você." Brigando, batendo, humilhando-o, reiterando que os seus pais não queriam que ele fizesse isso, nenhuma dessas coisas iriam manter a cama seca. Então os pais perguntaram: "Como é que podemos fazer esse menino parar de fazer xixi na cama?" Quais eram os seus desejos? Primeiro, ele queria usar pijamas como o papai, ao invés de usar uma camisola igual à sua avó. A avó estava ficando cheia com as suas iniquidades noturnas, então ela, de bom grado, ofereceu-se para comprar-lhe um pijama, se ele se consertasse. Segundo, ele queria uma cama somente para ele. A avó não se opôs. A sua mãe o levou a uma loja de departamentos em Brooklyn, piscou para a vendedora e disse: "Aqui está um pequeno cavalheiro que gostaria de fazer compras." A vendedora o fez sentir-se importante, dizendo: "Meu caro jovem, o que gostaria de ver?" Ele se esticou um pouco para parecer mais alto e disse: "Gostaria de comprar uma cama para mim." Quando ela mostrou a ele a cama que a mãe queria comprar, ela piscou a vendedora e o menino foi persuadido a comprá-la. A cama foi entregue no dia seguinte, e naquela noite, quando o pai chegou em casa, o menino correu para a porta gritando: "Papai, papai, sobe aqui e veja a cama que eu comprei." O pai, olhando para a cama, obedeceu à imposição de Charles Schwab. Ele foi sincero em sua aprovação e generoso em seu elogio. "Você não vai fazer xixi nesta cama, vai?" disse o pai. Não, eu não vou fazer xixi nesta cama." O menino cumpriu a sua promessa porque o seu orgulho estava em jogo, isto é, a sua cama. Ele, e somente ele, a havia comprado. E ele estava usando pijama como um homenzinho. Ele queria agir como homem. E fez exatamente isso. Outro pai, K.T. Dutchman, um engenheiro de telefonia, estudante deste curso, não conseguia fazer a sua filha de 3 anos tomar o café da manhã. Todos os métodos normais, isto é, brigando, implorando e coagindo, acabaram em futilidade. Então os pais se perguntaram: como podemos fazer com que ela queira isso? A menina adorava imitar a sua mãe, se sentir adulta. Então, certa manhã, colocaram-na em uma cadeira e deixaram-na preparar o seu café da manhã. No momento psicológico exato, o pai entrou na cozinha, enquanto ela misturava o cereal, e ela disse: "Olhe, papai, estou fazendo o cereal esta manhã." Ela comeu 2 pratadas do cereal sem nenhuma coação, porque ela estava interessada nisso. Ela foi responsável por se sentir importante. Ela havia encontrado uma forma de expressar-se, fazendo o cereal, isto é, a autoexpressão. William Winter disse certa vez que a autoexpressão é uma necessidade dominante da natureza humana. Por que não podemos adaptar essa mesma psicologia aos negócios? Quando temos uma ideia brilhante, ao invés de fazer os outros pensarem que é nossa, por que não deixá-los cozinhar e mexer a ideia? Então eles irão considerá-la como se fosse deles.
irão gostar dela e talvez comam algumas pratadas dela. Lembre-se, primeiro desperte na outra pessoa o desejo de querer. Aquele que consegue fazer isso terá o mundo todo do seu lado. Aquele que não consegue deve trilhar um caminho solitário. Princípio 3. Desperte na outra pessoa o desejo de querer. Resumindo, técnicas fundamentais sobre como lidar com as pessoas. Princípio 1. Não critique, condene ou reclame. Princípio 2. Demonstre uma apreciação honesta e sincera. Princípio 3. Desperte na outra pessoa o desejo de querer.